Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 15 de agosto de 2016, e hoje chegamos no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler juntos? Diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: É o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e, unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, mais uma vez, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a cidade de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Bom, peraí. Veja que interessante. Mais uma vez a gente vê um cenário onde pessoas do mundo pagão vão aceitando a mensagem, vão se convertendo ao Evangelho, vão seguindo a Jesus, como os gregos e outros que estavam excluídos, de certa forma, da comunidade judaica. No entanto, líderes religiosos que se diziam donos da verdade movem-se através da inveja, a ponto de fazer o mal e de chamar maldosos, ou seja, eles chamaram consigo gente da malandragem. Eles chegaram até a assaltar a casa de um homem, para vocês verem que a religiosidade às vezes é apenas uma capa, apenas uma máscara que esconde aquilo que de fato é realidade, ou seja, a maldade, a ganância, a inveja e a vontade de matar. E é interessante essa expressão: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Por que transtornaram o mundo? Porque o evangelho é cortante. O evangelho ele é incisivo. O evangelho é radical na sua ação. Quando ele de fato entra na vida de alguém, isso transtorna a realidade da pessoa. Isso modifica completamente, transforma a visão. Esse evangelho que transforma a pessoa apenas em uma pessoa um pouquinho, vamos dizer assim, com trejeitos disso ou daquilo, mas não muda essencialmente, não é evangelho. O evangelho, de fato, quando entra na vida de alguém, causa um rebuliço, de tal maneira que há divisão dentro da sua própria família, conforme Jesus disse. Ele disse, quando o evangelho entra, ele não traz tranquilidade, ele não traz calma do ponto de vista da lida com a vida. Pelo contrário, ele traz espada, ele te coloca na posição de guerra. Os homens que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Tamanha luz que esses homens representavam. O mundo jaz no maligno, mas os homens que estão carregando a luz de Jesus transtornam o mundo por onde eles passam. Há uma revolução. Um mundo acostumado a se vingar recebe gente que perdoa. Ambientes cercados de gente indiferente umas com as outras recebem homens que olham para a dor humana e as acolhe sem medo de se diminuir para que o outro cresça. Um mundo carregado de ambições egoístas, onde um está passando a perna do outro para se promover,
recebe gente que não está nessa vida vivendo para ganhar dinheiro, vivendo para acumular bens, vivendo para ter as suas necessidades todas satisfeitas, ainda que seja preciso acabar com a vida do outro. Por isso que gente de Deus transtorna o mundo, não pela chatice de alguém que fica incomodando o outro, não deixando o outro em paz. Não. Transtorna porque a luz, a verdade, a bondade, o amor, quando de fato são exercidos com toda a sacrificialidade que ela demanda, transtorna os ambientes carregados pela maldade, pela depressão, pela angústia. Causa um rebuliço porque é amor para todo lado. É graça emanando o tempo todo. É bondade da graça de Deus fluindo desses seres que olham para a vida com uma outra ótica e com outro olhar. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se às sinagogas dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E é assim que a gente tem que agir na vida, conferir coisa com coisa. Se os cristãos de hoje em dia conferissem com as Escrituras aquilo que lhes é pregado ou aquilo que é dado como direcionamento para a comunidade, eu garanto que provavelmente metade dos cristãos não estariam nas comunidades em que estão hoje em dia. Se os irmãos tivessem o hábito de pegar as propostas vindas dos líderes da comunidade, como sendo, olha, nossa comunidade vai caminhar por aqui. E se a gente pegasse isso e diluísse isso no Evangelho, passasse pelo filtro do Evangelho, provavelmente nós teríamos muito mais pessoas denunciando a maldade, profetizando contra a comunidade, contra no sentido contra aquilo que não se harmoniza com o Evangelho, mas em favor da comunidade, porque é por amor que se combate aquilo que é mal. Os irmãos não se submeteriam às campanhas de prosperidade, às campanhas para que se destranque a vida espiritual, porque isso não tem a ver com o Evangelho. Os irmãos não entrariam em campanhas evangelísticas proselitistas, onde se prega o Evangelho teoricamente, mas que só se admite que foi um trabalho realizado com sucesso quando as pessoas atingidas pela mensagem vêm para a minha igreja. Ou seja, é proselitismo. Eu quero fazer gente seguidora do meu grupo e não gente do Evangelho. Não se dá a liberdade para as pessoas viverem a partir do Evangelho a vida que assim entenderem, nem no ambiente que assim entenderem. Se a gente fizesse como os irmãos de Bereia, conferisse todas as coisas com as Escrituras, nós teríamos de fato pessoas que não são guiadas pela cabeça dos outros, mas são guiadas pelo Evangelho. De tal maneira que quando o que falarem de fato se harmonizar com o Evangelho, a gente acolhe, internaliza, guarda como um valor. Mas quando aquilo de fato se choca contra o Evangelho, eu fico com o Evangelho, eu não participo daquilo porque aquilo não tem nada a ver com o Evangelho. Examinando para ver se as coisas eram
como de fato estavam dizendo, como estavam falando. Se nós tivermos esse cuidado, essa dedicação de conferir as coisas como elas são, com certeza nós não seremos enganados por lobos vestidos com pele de ovelhas, com pastores iníquos, gente que está se aproveitando da condição que se encontra para tirar proveito do povo, gente que está nadando no dinheiro, enquanto a comunidade sofre para pagar o alto padrão de vida que os seus pastores lhe demandam. Gente que olharia para o comércio da fé e teria a mesma radicalidade de Jesus, de fazer chicote, de colocar as mesas dos cambistas para baixo. Se nós conferíssemos de fato o que estamos presenciando com as Escrituras, nós teríamos uma realidade muito mais pura, porque nós não aceitaríamos com facilidade os enganos, as mentiras, as ludibriações. Nós não aceitaríamos com passividade a esperteza dos maldosos. Com isso, muitos deles creram. Nós não temos que ter medo de provar para ver se é verdade, porque a verdade não teme a prova, a verdade não teme a averiguação. Quem de fato está dizendo a verdade não teme ser questionado, não teme ser alcançado por gente que quer melhores explicações. Muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos,
como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte ou imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a Paulo e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Veja que Paulo faz essa ponte entre a religião grega, aquilo que acreditavam, e o Deus que ele estava apresentando, revelado em Jesus. Paulo tem essa sensibilidade de fazer uma ponte do altar ao Deus desconhecido, que alguns vão dizer que foi o próprio Sócrates que erigiu, porque Sócrates acreditava, cria no Deus desconhecido. Ele não sabia dizer quem era esse Deus, mas ele sabia dizer que os deuses gregos não eram deuses de fato. E é interessante que Paulo ensina esses irmãos, essas pessoas, com perseverança. E ele vai voltar no próximo sábado para falar mais, mas o fato é que ele apresenta para esses homens de uma forma tão linda, e veja como a graça de Deus está manifesta o tempo todo. Deus abençoa todos. Veja no discurso de Paulo, leia novamente o discurso de Paulo, e você vai ver como Deus é maravilhoso para com todos, independentemente de quem quer que seja.